Dando continuidade, pessoal, ao nosso estudo dos ângulos formados por retas paralelas interceptadas por transversal. Próxima questão que nós vamos resolver, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? A nossa análise se dá pelo posicionamento dos ângulos em relação às paralelas RS e a transversal T. Né? Nós olhamos inicialmente o posicionamento desses ângulos. Começando pelo posicionamento em relação à transversal, nós temos o seguinte, veja, em relação à transversal, o posicionamento desses ângulos aqui é o seguinte, eles estão do mesmo lado da transversal. Observe que eles estão, não é? Quando a gente fala do mesmo lado da transversal, estamos querendo dizer para vocês o seguinte, que desse lado aqui da transversal, né? De todo esse lado aqui, lado direito da transversal, não é? Nós temos toda essa região aqui. O outro lado da transversal seria essa região aqui à esquerda da transversal. Então, quando a gente fala da transversal, nos referimos a essas regiões aqui. Muito bem. Então, observe que eles estão do mesmo lado da transversal. E na região interna, como vocês viram na última aula, seria essa região aqui. Então, o mesmo lado da transversal em relação às retas, né? Então, em relação às transversais, a transversal, nós temos que os ângulos estão posicionados do mesmo lado. Quando eles estão posicionados do mesmo lado, nós dizemos, né, que a posição dele é o quê? Deles, né? Colaterais, né? São ângulos colaterais, que significa estarem do mesmo lado, colaterais. Em relação às paralelas, esses ângulos estão na região interna. Então, esse tipo de ângulo aqui é o que nós chamamos de ângulos colaterais internos. E aí, os ângulos colaterais internos, eles apresentam uma propriedade. Que propriedade é essa? Eles são ângulos, né, que somados resultam em 180, ou seja, esses ângulos são considerados suplementares. Sendo assim, usando essas informações, a gente pode igualar o seguinte, podemos dizer que 5x mais 36, que seria a medida desse ângulo aqui, né, vai ser somado com x mais 12, e o resultado disso aqui terá que ser 180, porque esses ângulos são colaterais internos, portanto, são ângulos suplementares, porque as retas são paralelas, tá certo, pessoal? Então, facilita muito a resolução desse tipo de questão quando você sabe identificar direitinho o tipo de par de ângulos e qual propriedade ele apresenta. Sendo assim, nós temos que 6x mais 48 seria igual a 180 graus. Então, 6x será o resultado de 180, você subtraindo os 48 graus. Temos então que 6x será o resultado de 132 graus, não é? 132 graus, vamos então dividir, porque nós temos que x será igual a 132 dividido por 6. Você faz essa conta rapidinho aqui. Mas nós temos então 2 vezes 6, 12 para 3 é 1, baixa 2, bota 2 vezes 6, 12 para 12, nada. Então chegamos à conclusão que o x aqui vale 22 graus nessa questão. A questão só pede para calcular a medida de x. Temos mais uma questão para resolver. Qualquer coisa, pessoal, pausa o vídeo, retorna e pega a informação de maneira mais detalhada. Vamos resolver a próxima questão.
que diz o seguinte: sabendo-se que R e ST são coplanares, ou seja, que estão no mesmo plano, né, significa isso, e que as retas R e S são paralelas, né? As retas R e S são paralelas, para a gente calcular os valores de x e de y na figura. Nós temos uma transversal T, né, que ao encontro dessas transversais vão formar aqui os ângulos em questão, que nós vamos analisar o posicionamento. O posicionamento em relação à transversal. Observe que esses dois ângulos que eu destaquei estão do mesmo lado da transversal, só que na região externa, né? Já que a gente considera essa parte aqui entre as transversais, a região interna. Então, pessoal, em relação à transversal, nós temos que esses ângulos são colaterais. Muito bem, ou seja, estão do mesmo lado. Já em relação às paralelas, esses ângulos estão na região externa, né? Então, nesse posicionamento, esses ângulos são considerados ângulos o quê? Colaterais externos. E os ângulos colaterais, nós já vimos que eles apresentam uma propriedade. Qual é a propriedade desse tipo de ângulo? Né? A propriedade desse tipo de ângulo, nós já vimos na questão anterior, é que eles são ângulos suplementares. Quer dizer que a soma dos dois ângulos, né? Eu posso então pegar aqui o 6x e somar com 3x e posso dizer que isso aqui é igual a 180 graus, porque esse tipo de ângulos são colaterais externos, portanto, são ângulos suplementares. Ou seja, somando aqui 6x mais 3x, nós vamos ter então 9x, que é igual a 180 graus, e x então vai ser o resultado de 180, você dividido por 9. Chegamos à conclusão então que x vale 20 graus. Para achar o y, pessoal, novamente nós temos uma situação em que esses ângulos são adjacentes, né? Possui um lado em comum, tá aqui esse lado aqui em comum aos dois, e formam um ângulo raso, né? Tá aqui formando um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Nessas condições, podemos dizer então que se eu somar aqui o y mais 3x, aqueles dois ângulos ali, formado na interseção entre T e S, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, porque esses ângulos são adjacentes, formando um ângulo de meia volta, são suplementares. Mas nós já descobrimos o valor de x, então, substituindo esse valor de x, nós temos que o resultado dessa questão, ou melhor, de y mais o triplo de x, resulta em 180, ou seja, y vai ser igual a 180, tirando o resultado do triplo de 20, que é 60. Chegamos então à conclusão que y vale 120 graus, pessoal, resolvendo a questão aí, utilizando as propriedades dos ângulos formados por paralelas e a interseção de uma transversal.